Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Darkcast, o seu ponto de encontro diário para decifrar os segredos do mercado. Eu sou o Dark Trader e hoje, nesta quarta-feira, 3 de setembro de 2025, vamos juntos mergulhar fundo no mapa do Market Maker do E-mini S&P 500, o famoso ES1. É uma ferramenta essencial para qualquer um que opera nesse mercado. E para nos ajudar a desvendar esses movimentos complexos, tenho o prazer de receber aqui no estúdio um grande especialista do mercado de opções, alguém que realmente entende como os grandes players se posicionam e, mais importante, quais são os níveis críticos que podem ditar o ritmo do nosso dia de trade. Hoje, vamos entender as entranhas da mecânica do mercado. Então, prepare-se porque a análise que vem por aí é daquelas que realmente te dão uma vantagem competitiva. Antes de nos aprofundarmos nas projeções do nosso especialista, vamos direto aos dados estruturais que moldam o cenário atual. Temos o Spot, que é o preço atual do S&P 500, marcando 6.466 pontos. Esse é o nosso ponto de partida. Agora, fiquem atentos a isso. O ambiente de gama está negativo. Estamos com o NetGex em aproximadamente menos 30 milhões de dólares. O que isso significa na prática? Para você, trader, isso quer dizer que os dealers, os formadores de mercado, tendem a vender em quedas e, por outro lado, comprar em altas. Esse comportamento, meu amigo, reforça a volatilidade intraday, ou seja, as oscilações dentro do mesmo dia. É o famoso compra em cima, vende embaixo, que intensifica os movimentos. Mas não é só isso. Temos um outro indicador importante, o NetDex, que está positivo em cerca de 15 bilhões de dólares. Esse NetDex positivo é como um colchão. Ele dá um certo suporte ao mercado, servindo como uma espécie de âncora para evitar quedas muito abruptas. Agora, com esses dados em mente, vamos ouvir o que nosso especialista tem a nos dizer sobre o que tudo isso representa do ponto de vista técnico e como isso se traduz em níveis operacionais no gráfico. Perfeito, Dark Trader. É exatamente isso. Quando o ambiente de gama está negativo, como você bem explicou, os dealers se encontram em uma posição de maior exposição e, por conta disso, precisam ajustar seus hedges constantemente. Imaginem um equilibrista em uma corda bamba, sempre ajustando o corpo para não cair. É mais ou menos assim que os dealers operam nesse cenário. No caso de hoje, com base nesses dados, o mercado do ES1 nos apresenta zonas de preço muito bem definidas, tanto para suporte quanto para resistência. Vamos detalhar isso. Do lado dos suportes, temos uma área crítica de defesa de hedge entre 6.450 e 6.455 pontos. Essa região é bastante robusta, pois está reforçada por uma concentração significativa de puts, que são opções de venda, e também por um nível onde a volatilidade tende a se intensificar. É um ponto onde se espera uma reação compradora dos dealers. Abaixo disso, temos a nossa defesa crítica em 6.431 pontos. Esse é o que chamamos de hedge wall, ou muro de hedge. Se esse nível ceder, ou seja, se o preço romper para baixo com convicção, podemos antecipar uma aceleração vendedora. É como se uma barragem se rompesse. Essa queda pode levar o mercado rapidamente até 6.408 pontos e, se o momentum for forte, podemos até testar 6.386 pontos, que é onde se encontra o put wall estrutural, um suporte ainda mais sólido, construído por uma grande quantidade de puts de longo prazo. Agora, olhando para o lado de cima, as resistências. Temos uma resistência imediata entre 6.470 e 6.475 pontos. Aqui, as calls vendidas, as opções de compra vendidas pelos dealers, atuam como um freio, travando o avanço do preço. É um teto para o mercado. E se o mercado conseguir romper essa faixa, a próxima barreira importante, tanto psicológica quanto técnica, estará em 6.500 a 6.007 pontos. E fiquem atentos, se o preço superar essa região com força, existe um risco considerável de um hedge squeeze, que é quando os dealers são forçados a comprar para cobrir suas posições, o que pode impulsionar o preço até 6.525 pontos. É um cenário bem desenhado. Então, se eu entendi bem e para deixar bem claro para os nossos ouvintes, o jogo para hoje está muito bem definido, certo? Basicamente, os compradores têm uma linha de defesa principal ali na faixa dos 6.450 a 6.455 pontos. É onde eles vão tentar segurar o preço com unhas e dentes, onde se espera que o fluxo comprador apareça. Por outro lado, os vendedores têm sua área de conforto, ou melhor, sua área de contenção. Tem
tentando segurar o mercado entre 6.470 a 6.475 pontos. É ali que eles vão tentar impedir que o preço suba ainda mais. E o verdadeiro gatilho, a grande virada do jogo, aquilo que pode mudar a dinâmica do dia, está nos 6.431 pontos se o mercado for para baixo ou nos 6.507 pontos se ele conseguir romper para cima. Esses são os níveis cruciais que definem o tabuleiro de xadrez para o dia de hoje, não é mesmo? É onde a gente vai ver a verdadeira batalha acontecer e onde as grandes decisões terão que ser tomadas pelos participantes do mercado. Exatamente, Dark Trader. Sua síntese foi perfeita. A leitura prática para o trader é essa. O comportamento dos dealers, ou seja, dos formadores de mercado, é bastante previsível nesses cenários. Eles tendem a comprar futuros quando o mercado cai e se aproxima desses níveis de suporte que mencionamos, como 6.450 a 6.455. E, inversamente, eles vendem futuros quando o preço encosta nas resistências, como 6.470 a 6.475. Essa dança, essa constante compra e venda em extremos de preço é o que cria o famoso range travado, uma faixa de negociação onde o preço fica preso por um tempo. É um padrão que muitos traders experientes buscam para suas operações de curto prazo. Só que, e aqui reside o ponto-chave, se um desses extremos for rompido com um volume significativo, e o volume aqui é um indicador de convicção, o hedge dos dealers, ou seja, a necessidade de ajustar suas posições, vai acelerar esse movimento de rompimento. É nesse momento que surgem as melhores oportunidades para trades intraday, pois o mercado ganha direção e velocidade rapidamente. É aí que a tendência se estabelece e onde o dinheiro é feito mais rápido. Excelente! Essa explicação da dança do market maker é fundamental. Então, para o trader que está nos acompanhando aqui no Darkcast e quer aplicar essas informações no seu dia a dia, vamos reforçar os pontos-chave. Primeiro, tenha olho vivo na faixa dos 6.450 a 6.455 pontos. Pense nessa área como o principal suporte de defesa. Se o preço se aproximar e mostrar sinais de rejeição, de repente pode ser uma boa oportunidade para procurar um movimento de alta, uma reversão. É um ponto onde a probabilidade de uma reação compradora é maior. Segundo, e muita atenção aqui, nos 6.431 pontos. Esse é o nível crítico, o head wall. Se esse nível quebrar com força, se for rompido com volume, esteja preparado, porque a queda pode ser muito rápida. É o tipo de movimento que pode te pegar de surpresa se você não estiver atento. Nesse caso, a estratégia pode mudar de buscar compras para identificar boas vendas aproveitando o momento. E por último, mas não menos importante, se o mercado conseguir superar os 6.500 a 6.007 pontos, prepare-se para o que chamamos de head squeeze. Lembre-se, isso significa que os dealers estarão correndo para cobrir suas calls vendidas, o que injetará um impulso comprador no mercado, podendo levar o preço até os 6.525 pontos, ou até mais rápido do que você imagina. É um cenário bem desenhado. Então, se eu entendi bem e para deixar bem claro para os nossos ouvintes, o jogo para hoje está muito bem definido, certo? Basicamente, os compradores têm uma linha de defesa principal ali na faixa dos 6.450 a 6.455 pontos. É onde eles vão tentar segurar o preço com unhas e dentes, onde se espera que o fluxo comprador apareça. Por outro lado, os vendedores têm sua área de conforto, ou melhor, sua área de contenção, tentando segurar o mercado entre 6.470 a 6.475 pontos. É ali que eles vão tentar impedir que o preço suba ainda mais. E o verdadeiro gatilho, a grande virada do jogo, aquilo que pode mudar a dinâmica do dia, está nos 6.431 pontos se o mercado for para baixo ou nos 6.507 pontos se ele conseguir romper para cima. Esses são os níveis cruciais que definem o tabuleiro de xadrez para o dia de hoje, não é mesmo? É onde a gente vai ver a verdadeira batalha acontecer e onde as grandes decisões terão que ser tomadas pelos participantes do mercado. Exatamente, Dark Trader. Sua síntese foi perfeita. A leitura prática para o trader é essa. O comportamento dos dealers, ou seja, dos formadores de mercado, é bastante previsível nesses cenários. Eles tendem a comprar futuros quando o mercado cai e se aproxima desses níveis de suporte que mencionamos, como 6.450 a 6.455. E, inversamente, eles vendem futuros quando o preço encosta nas resistências, como 6.470 a 6.475. Essa dança, essa constante compra e venda em extremos de preço é o que cria o famoso range travado, uma faixa de negociação onde o preço fica preso por um tempo. É um padrão que muitos traders experientes buscam para suas operações de curto prazo.
Só que, e aqui reside o ponto-chave, se um desses extremos for rompido com um volume significativo, e o volume aqui é um indicador de convicção, o hedge dos dealers, ou seja, a necessidade de ajustar suas posições, vai acelerar esse movimento de rompimento. É nesse momento que surgem as melhores oportunidades para trades intraday, pois o mercado ganha direção e velocidade rapidamente. É aí que a tendência se estabelece e onde o dinheiro é feito mais rápido. Excelente! Essa explicação da dança do market maker é fundamental. Então, para o trader que está nos acompanhando aqui no Darkcast e quer aplicar essas informações no seu dia a dia, vamos reforçar os pontos-chave. Primeiro, tenha olho vivo na faixa dos 6.450 a 6.455 pontos. Pense nessa área como o principal suporte de defesa. Se o preço se aproximar e mostrar sinais de rejeição, de repente pode ser uma boa oportunidade para procurar um movimento de alta, uma reversão. É um ponto onde a probabilidade de uma reação compradora é maior. Segundo, e muito atenção aqui, nos 6.431 pontos. Esse é o nível crítico, o head wall. Se esse nível quebrar com força, se for rompido com volume,